Boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês, né? Já é hábito, não com a presença do pastor. Costumo estar com vocês quando o pastor não está. Mas para mim é um grande privilégio estar pregando o Evangelho e ouvindo a música, dizendo que não importa o que acontecer, ele vai te alcançar. E assim eu creio, né? Então, você que chegou aqui, que ainda não conhece a Jesus, que não crê em Deus, ele vai te alcançar. E você, meu amigo, que é um cristão, mas que está precisando acertar a sua situação com Deus, ele também vai te alcançar. Amém? Não por mim, mas pelo instrumento que eu estou sendo nessa noite, assim como foram os meus colegas aqui da equipe de louvor. Amém? Então nós vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor me dá de estar aqui junto com meus irmãos, ó Pai, na Tua casa, na minha casa, ó Pai, onde fui criado. Que o Senhor possa estar sendo, ó Pai, com cada visitante aqui, com cada pessoa que chegou com o seu coração, ó Pai, ansioso, talvez angustiado, com algum problema que eu não conheço, mas Tu conheces, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, ó Pai, abençoa os visitantes que aqui estão, e faz dessa noite uma noite de mudança, ó Pai, uma noite de transformação, ó Pai, uma noite de novas criaturas, a começar em mim, ó Pai. Fala Teu servo, fala a Tua igreja, e que nós possamos ser uma igreja verdadeira e que Te serve a cada dia. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Viver a vida eterna. Essa mensagem, ela começou a ser trabalhada no meu coração em outubro, novembro do ano de 2014. Eu estava contribuindo com uma das minhas funções na empresa, e quando a pessoa é contratada e vai para a sua área de trabalho, ela precisa passar por um corpo de avaliadores, chamado dinâmica de grupo. E ali eu estava observando os jovens, adolescentes, candidatos às vagas de emprego, e todos eles, quando se apresentavam, falavam das suas virtudes, né? E quando precisava colocar lá uma dificuldade que a pessoa tinha, ou uma coisa que a impedia de desempenhar melhor as suas funções, os seus conhecimentos, 99% dos adolescentes e jovens que ali estavam candidatos a uma vaga de técnico e de engenheiro, eles diziam o seguinte: eu sou muito ansioso, eu fico nervoso, eu fico angustiado, eu fico preocupado. E talvez você possa se transportar comigo até esse momento de você estar ali como um avaliador. E naquele momento eu comecei a olhar para aqueles jovens, um a um, né? Ia passando turmas e turmas, e a mesma resposta eu recebia. A minha maior dificuldade é que eu não tenho paz, eu sou ansioso, eu fico preocupado. O que será que está acontecendo com a nossa geração? Será que ela é reflexo dos adultos? Será que ela é reflexo de uma distância? Será que é só um problema psicológico que precisa ser tratado com profissionais? Ou será que nós estamos doentes? Eu não sou psicólogo e não gostaria de me ater a esse tema hoje aqui profundamente, porque isso aqui não é uma palestra, mas é uma pregação. Mas essa preocupação que eu tenho e que Deus colocou no meu coração, talvez seja algo que você carregue hoje. E por isso eu te convido para prestar atenção um pouquinho naquilo que Jesus tem a dizer para nós nessa noite. Nós vamos acompanhar o texto que vai estar colocado ali, que é base para esse estudo dessa palavra, que está em Mateus capítulo 6, versículo 25, que vocês conhecem muito bem. Talvez você que está nos visitando está vendo pela primeira vez. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Jesus, ao caminhar com seus discípulos, havia discorrido sobre vários temas. Tinha passado ali pelo Sermão do Monte, tinha falado sobre os olhos, se os seus olhos forem bons,
se os seus olhos forem maus, a juntar tesouros, e aí, de repente, ele começa a falar de algo que começa a fazer sentido para mim, naquele momento da entrevista. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em que você está pensando nesse exato momento aqui? Eu queria te convidar a ser bem sincero, eu não vou te perguntar não, eu só vou falar algumas coisas e eu gostaria de convidar você a pensar comigo. Talvez você esteja aqui nessa noite, tomara que o culto termine logo, estou cansado, né? Muitas vezes está passando isso pela sua cabeça. Eu vim louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, estou cansado, estou preocupado, tenho outros afazeres em casa, tenho algumas coisas para fazer que eu deixei de fazer, e aí você vem cultuar a Deus como se isso fosse algo corriqueiro, algo de sua rotina, não um momento especial, não um momento de glorificação a Deus. Talvez você nem saiba o sentido de estar aqui. E para o pregador, para a pessoa que está à frente da congregação, meus irmãos, olha, eu estou olhando para vocês agora, hein? Não feche os olhos. A gente consegue perceber que tem algumas carinhas que sempre ficam tristes, outros sorridentes. Pelo rosto de vocês, muitas vezes, a gente consegue perceber aquilo que vai um pouquinho no coração. Um pouquinho de preocupação, um pouquinho de ansiedade. E eu fico pensando, eu fico me perguntando, por que nós somos assim? Será que nós realmente sabemos o sentido de estarmos aqui? Outros vêm até o templo e estão pensando lá fora, né? Será que meu time está ganhando? Né? O cara entra aqui dentro para louvar ao Senhor e está angustiado, ele está ansioso. Será que meu time está ganhando? Ele também pode estar assim, ai meu Deus, como eu vou fazer para pagar as contas dessa semana? Ele está ouvindo a mensagem, nem bem aquietou o seu coração e já está preocupado com as contas da semana. Ele fala assim, Léo, por que você está falando nisso? Eu já tinha esquecido, né? Você começou a mensagem, eu tinha esquecido dos meus compromissos financeiros, agora você vem e me lembra, e aí isso já te trouxe aquela ansiedade, né? Aquela angústia muitas vezes. Poxa, amanhã é segunda-feira, vou ter de trabalhar. E aí quando você pensa isso, você para de prestar atenção na mensagem, né? Porque te dá um desânimo, um desgosto, né? E talvez eu esteja falando aqui para uma pessoa que está triste, presta atenção nisso que eu vou falar. Estou falando para alguém que está triste porque está desempregado. E você que está empregado, que graças a Deus tem um lugar para cansar durante a semana, né? Para se esforçar, você está reclamando porque amanhã é segunda-feira e você tem que trabalhar. E aquele meu parente que usa drogas? Acho que não há mais o que fazer. Nós estávamos cantando aqui agora, ele vai te alcançar. E você já jogou a toalha naquele seu parente que usa drogas, aquela pessoa que está no crime, muitas vezes. Nós temos vários familiares nossos, não só meus, mas também dos irmãos, eu tenho consciência disso. Mas muitas vezes nós estamos louvando ao Senhor e buscando a Ele, com o coração já respondendo para Ele. Acho que não tem mais jeito. Ansioso, angustiado. Será que ele vai morrer? Será que ele passa dessa semana? Mas talvez você também esteja pensando, não paro de pensar nisso, para esta doença não existe cura. Temos alguns irmãos aqui na igreja, servos do Senhor, pessoas que se dobram diante de Deus e que têm passado por momentos de dificuldades, momentos de dor física, dor na alma, a pessoa se entristece, se coloca diante de Deus, passa por momentos difíceis e muitas vezes, por que não, fica ansiosa. E muitas vezes nós aqui, ouvindo a palavra de Deus, estamos indagando, será que há cura? Mas a proposta dessa noite não é uma proposta para curto prazo. E se você veio aqui buscando uma solução imediata para os seus problemas, então, infelizmente, eu não posso resolver. O Jesus a quem eu venho propor, ele trabalha exatamente nessas situações. Você precisa entregar a ele, você precisa confiar. O fato é que existem vários tipos de ansiedade que estão gerando alguns problemas para a sociedade hoje. Por exemplo, tem pessoas que têm transtorno do pânico. Eu me lembro de uma ocasião, mãe, eu não vou te pagar os direitos autorais não, tá? Mas minha mãe foi sequestrada em 1996. E para ela foi muito difícil vencer essa barreira.
Ela ficava ansiosa ao sair de carro à noite, dirigir então, nunca mais, né? Não dirigiu mais. Não que ela tenha algum problema a ser resolvido com Deus, simplesmente, graças a Deus, o marido dela dirige para ela. Não é isso, Geraldo? Mas ela criou uma dificuldade em relação ao assalto que ela sofreu, ao sequestro que ela... E tem pessoas que têm essa dificuldade com o pânico, tem transtorno em relação ao pânico. Nós temos pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada. O que é isso? É uma pessoa que só vê as coisas de uma maneira ruim, pelo lado negativo. As coisas nem ainda aconteceram e elas já estão pensando, já estão trabalhando na sua mente com algo que não vai dar certo. São pessoas catastróficas, né? Você vai, não vai dar, eu vou estar doente, vou estar passando mal, vou estar com dificuldade. A pessoa nem está vivendo aquela situação, ela já está dizendo que ela não vai conseguir passar por isso. Mas também temos aquelas pessoas que têm fobia social. Você conhece pessoas que têm fobia social? Eu conheço algumas pessoas. Tem pessoas que precisam resolver essa situação porque têm dificuldade de estar em público, junto conosco aqui em comunhão. E a Igreja de Jesus, ela tem uma coisa que ela me dá um prazer muito grande, é estar junto com vocês. É estar junto, inclusive, com você, visitante, que eu ainda não conheço, de apertar a mão, de abraçar. Mas, se você tem essa dificuldade, você começa a ver esse tipo de pessoa, quando termina um evento, quando termina o culto, a pessoa acelera o passo, porque ela tem vergonha até de se comunicar, ela às vezes está com aquela ansiedade, está angustiada, porque ela tem a dificuldade em relação à parte social. Isso é uma fobia social. Temos pessoas também hoje, que têm um famoso toque, né? E aí a pessoa fica obsessiva, transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa planeja tudo, tem que ser tudo do jeito que ela quer, da cor que ela quer, da maneira que ela quer. E quando foge um pouquinho daquilo que ela planejou, né? Sabemos de cantores famosos, de pessoas que têm esse problema. Elas têm que ter almofada azul, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. E se ela chega no quarto de hotel, ela não consegue nem trabalhar direito, porque a pessoa que a recebeu de branco. Isso tudo são transtornos decorrentes da ansiedade. Estresse pós-traumático também, que tem um pouco a ver com aqueles traumas que a pessoa adquire durante a vida. Isso tudo, meus irmãos, eu estou falando para vocês, são questões que talvez você se encaixe. E é por isso que eu comecei a entender, então, um pouco do porquê que aqueles jovens e adolescentes, talvez por consequência das atitudes de seus pais, e também de algo que nós vamos trabalhar nessa noite, não estão conseguindo ter paz. Nós precisamos entender que essa vida que nós estamos vivendo, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui caminhando, mas nós precisamos ter alguma certeza. Nós não precisamos viver com dúvidas, com dificuldades, com falta de fé. O ser humano e a ansiedade. Talvez, para trabalhar isso de forma melhor aqui, eu poderia dizer para você o seguinte: você quer ver você ficar ansioso? Eu não combinei com você, mas eu posso falar o seguinte com você agora. Ó, daqui a 5 minutos, eu vou te chamar aqui na frente para você dar seu testemunho de vida. Eu tenho certeza que esses próximos 5 minutos, uma ansiedade natural vai tomar conta do meu irmão, porque ele vai começar a puxar e tentar trazer na memória tudo aquilo que Jesus Cristo tem feito por ele, né? Para poder falar aqui. E ele vai ficar angustiado até o momento em que ele chegar aqui à frente. Diferente, talvez, se eu trouxesse ele aqui de uma vez para falar. Então, somos ansiosos por natureza. E existe uma passagem que eu gosto muito, que está em Mateus 15:33, que diz o seguinte: mas lhes disseram, onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Duas questões. Multidão num deserto. Seria difícil de equacionar essa situação se nós não soubéssemos que por trás disso era o episódio da segunda multiplicação de pães e peixes. Aqueles mesmos discípulos, assim como você e eu, que estávamos caminhando em torno de Jesus, que estavam com ele, fazem a pergunta para o mestre, diante do mestre, durante esse problema. Porque Jesus falou para eles o seguinte: olha, eu tenho compaixão dessa gente, eu não vou despedi-los sem alimentá-los. Foi a chave da palavra para que eles ficassem ansiosos e preocupados. Eles não sabiam como alimentar aquela multidão. Vocês sabem do lado de quem que eles estavam? Jesus.
E eles tinham vivido essa oportunidade, essa experiência, há pouco tempo atrás. E assim nós vivemos, ansiosos com coisas que Deus tem suprido semana a semana, mês a mês, ano a ano. Você colocando Deus à prova, murmurando, se perguntando se vai dar, se não vai dar, quando Jesus tem feito muito mais do que nós pedimos e pensamos. E aí também temos um problema grave, porque muitas vezes essa ansiedade natural do ser humano, que como eu dei o exemplo aqui do meu irmão, ela começa a se tornar uma angústia. E uma pessoa angustiada, ela começa a passar por problemas mais graves. E a Bíblia fala em 1 Reis 19:4, por que fico tão angustiado? E pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Essa passagem está dizendo de uma pessoa que está falando, Senhor, eu quero morrer. Talvez você conheça pessoas que hoje à noite poderiam estar falando isso. Talvez enquanto eu estou falando aqui, alguém lá da terceira ponte está fazendo o serviço final. E nós sabemos que isso acontece semana a semana. Pessoas tomando decisões pessoais nesse sentido. Mas nesse texto, o que me chama a atenção, e que precisa te chamar a atenção, amado visitante e meu irmão em Cristo, é que quem profere essas palavras, nada mais, nada menos do que o meu grande irmão, o profeta Elias. E ele fala isso depois de ter feito milagres, através do poder de Deus na vida dele, como ter levantado o filho da viúva de Sarepta, depois de ter encarado o rei Acabe e dado para ele tudo aquilo que Deus tinha mandado ele levar de palavra para Acabe, depois de ter enfrentado os profetas de Baal no deserto e ter conseguido, através de Deus, subjugar 450 profetas. Esse homem está angustiado, se sentindo sozinho, indo ao Monte Horebe para se esconder numa caverna e clamando a Deus pela morte. A grande chave, a grande preocupação nessa noite, meus irmãos, é quando aquela ansiedade natural vai virando uma angústia. E ela vai tirando o seu objetivo, a sua meta de vida. Elias, naquele momento, foi confrontado por Deus. Você sabe. Deus, confrontando Elias, falou, olha, fica de pé, meu filho, porque com você tem 7.000 que eu conservei fiel. Eles estão prontos para poder lutar, para estar contigo, para me servir. Você não está sozinho. E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, mesmo junto à multidão. Você, alguma vez da sua vida, você não precisa levantar a sua mão, você já se sentiu sozinho, mesmo estando numa multidão? Você, por um momento de dificuldade que você estava vivendo, por uma tristeza muito grande, você se sentiu tão sozinho, mesmo perto de tantas pessoas, tantos amigos? Foi assim que Elias se sentiu. Então, por isso, nós temos que repensar, nós temos que tomar cuidado e tentar entender por que essa relação de ansiedade com o cristão, ou com você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, por que ela é tão preocupante? Porque ela pode demonstrar que, na verdade, o que nos falta é fé. Diz o texto bíblico, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e Ele é galardoador dos que o buscam. Talvez eu tenha vindo aqui, você está vendo o versículo ali no texto, falar para pessoas que creem que Deus existe, mas não se aproximam dEle. Nós sabemos que isso existe. Muitas vezes você está aqui essa noite. Se eu perguntar para você, você crê em Deus? Eu creio. Ah, Léo, mas eu tenho uma dificuldade muito grande para me aproximar dEle. Eu tenho dificuldade para ter uma vida junto com Deus. E talvez eu esteja falando para uma pessoa que não crê em Deus. Você tem esse direito. Eu não posso te obrigar a crer em Deus. Mas também eu posso falar de pessoas que se aproximam da igreja, se aproximam dos seus pais,
que conhecem e buscam a Deus, mas não conseguem crer efetivamente a ponto de tomar uma decisão na sua vida. Esse versículo nos fala muito. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, muitas vezes, meu irmão, muitas vezes, meu amigo visitante, a chave da resposta para aquilo que você está vivendo hoje na sua vida, essa ansiedade exagerada, essa angústia, esse medo que ninguém pode responder o que é, e que é a resposta para aquela 99% das pessoas que eu estava entrevistando, está na falta de fé, na falta de acreditar em Deus e confiar nele. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. A pergunta é o seguinte, meu amigo: o que você espera? O que você está esperando? Não, Léo, eu estou esperando o seguinte: eu estou esperando que eu possa melhorar de vida para que no próximo ano eu me case. Ah, Léo, eu estou esperando ganhar na loteria para que, assim sendo, eu possa viver servindo as pessoas através do meu dinheiro. Ora, Léo, eu estou esperando que eu aposente, eu quero aposentar para poder dar mais tempo e servir mais as pessoas e os meus familiares do que hoje, porque hoje eu trabalho e tenho dificuldade. Mas o texto aqui diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E talvez você hoje não saiba me responder o que você espera dessa vida. Você, visitante que não conhece ao Senhor, e você, meu amigo de fé, aquele que muitas vezes crê em Deus, mas tem andado longe dele. E andar longe de Deus não é um privilégio. Andar longe de Deus é algo que tem que te preocupar. O fato da sua família ter tomado uma decisão não quer dizer que você vai ser salvo. O fato de você fazer parte da membresia dessa igreja não quer dizer que você vai ser salvo. Você precisa entender que precisa esperar algo. De quem? E a resposta vem à frente. Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. Muitas vezes nessa vida, por não saber o que esperamos, perdemos o foco da vida. Perdemos o foco do que para que nós fomos chamados, do que para que estamos aqui. E esse episódio da transfiguração foi tão gostoso ali para Pedro, que assim como você, possivelmente já viveu momentos muito próximos das pessoas que você ama e do Deus a quem você professa, a ponto de você falar o seguinte: olha, aqui está muito bom, eu não gostaria de voltar para casa. O problema de você não saber o que te espera e o que te faz perder o foco é que muitas vezes você está se acomodando a viver aquilo que Deus já te proporciona, se esquecendo que você tem uma tarefa. E essa noite eu queria dizer para você que a fé é algo que faz você acreditar no sacrifício de alguém. Aquele que veio antes de mim, que é meu mestre, meu Senhor e Salvador, a quem hoje eu estou servindo. Eu estou aqui a serviço do meu Salvador e Senhor. Eu preciso entender para onde eu vou. Eu preciso saber efetivamente o que esperar. Eu preciso efetivamente nessa noite sair daqui sabendo quais são minhas metas e meus objetivos para a minha vida no que resta aqui nessa terra. Eu preciso efetivamente tomar uma decisão. E você precisa tomar essa decisão. Muitas vezes pessoas que compram compulsivamente, pessoas que se entregam a relacionamentos de maneira cega e sofrem, pessoas que não param em nenhum emprego porque não estão satisfeitas, pessoas que não têm contentamento.
Resumo da ópera: pessoas que perdem o foco não se contentam com nada. Muitas vezes Deus tem te dado tanto, meu amigo. Você que chegou essa noite, se você parar para pensar em tudo que Deus tem feito por você, tudo que Ele tem te livrado, de tantas bênçãos que Ele tem te entregado, e você não consegue enxergar porque você sempre quer mais. E isso é falta de foco na vida, é falta de foco porque você não tem fé. Fé, sem fé. Vivemos a vida como se não houvesse sentido. Sem fé, nós vivemos a nossa vida como se não houvesse sentido. Tenho conversado com várias pessoas que têm uma vida vazia. Pessoas que sabem de onde vieram, não sabem o que estão fazendo agora e para quê, e não sabem para onde vão. Se você pergunta qual é a motivação daquilo que ele faz, ele não sabe te responder. Trabalhar, se relacionar. Se você perguntar para ele o porquê disso tudo, qual é o objetivo da sua vida? Uma vida vazia. Será que você essa noite não tem estado com uma vida vazia? Será que você não percebe claramente que está faltando alguma coisa para que sua vida comece a fazer sentido e você consiga diminuir essa dificuldade que você tem tido em relação à ansiedade e à angústia? Tentamos fugir de nossos problemas através dos mais variados vícios. Meus irmãos, nós somos dotados de autoridade de Deus para falar quando estamos aqui à frente, e quando estamos na nossa casa, quando estamos no nosso trabalho. Nós precisamos demonstrar através das nossas palavras que os crentes, nós os crentes, e as pessoas que estão no mundo, estão se distanciando de Deus a cada dia e usam dos mais variados artifícios para ter algum tipo de contentamento ou até para poder sair da realidade. Você conhece pessoas, você conhece pais de família que, por exemplo, usam do efeito da bebida alcoólica para esquecer dos seus problemas. Eu conheço vários jovens, adolescentes e adultos que, se numa festa não tiveram uma bebida alcoólica, então significa que a alegria não entrou na festa. E tem muita gente que está fugindo da sua ansiedade, das suas angústias, dos seus problemas, não tem coragem de encarar, não busca realmente a resposta para os seus problemas e está se escondendo nos vícios. Meus irmãos, o vício é pecado, e o pecado te separa de Deus. Seja você crente, seja você uma pessoa que não acredita em Deus. Se você chegou nessa noite e ainda não tomou a decisão, e tem usado dos vícios para fugir, eu te digo uma coisa, eu posso te garantir, você somente está se afastando de Deus. E se você está buscando resposta ou alegria através dos vícios, eu tenho certeza em te afirmar, você não consegue completar o vazio que existe no seu coração com seus vícios, nem com as suas bebidas, nem com as suas drogas, nem com o sexo desenfreado, nem com a homossexualidade ou o que seja. Nós precisamos tomar um posicionamento em relação a isso. Seja você um crente, seja você um não crente. Buscamos o prazer imediato, pois não temos certeza do amanhã. O grande problema de não ter fé e de não ter foco é que você acha que não haverá um amanhã para quem você tenha que prestar contas e com alguém que você tenha que se encontrar. E a humanidade tem caminhado dessa maneira, achando, até mesmo os crentes, que Jesus não vai voltar. E é preciso entender que nós estamos aqui com uma missão bem definida. E a missão que eu recebi da minha igreja hoje, do meu Senhor, é dizer para você que o meu Jesus veio um dia, morreu por você, basta você se arrepender para que você tenha acesso à vida eterna. Mas se você vive a sua vida como se não houvesse a necessidade de prestar contas a alguém, ou se você não acredita que você vai se encontrar com Jesus, eu queria dizer uma coisa para você. 5 anos atrás, num domingo,
O meu pai estava dando aula na lição no EBD ali embaixo. E ele disse para aqueles jovens o seguinte: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. E ele falava com a entonação grave, né? Eu sinto saudade. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. E os jovens, tenho certeza, ficaram marcados com isso. Mal sabia ele que, ao passar ali naquela rampa, ele ia sentir uma dor no peito, no estômago. E naquele mesmo dia à noite, ele estava a caminho de se encontrar com o seu Deus. Na parte da tarde, eu visitei ele na UTI, às 4 horas, depois que minha mãe e minha irmã já tinham saído. Fui conversar com ele. Léo, desse jeito. Acho que o negócio não está bom, não. O que foi, pai? Eu ainda estou com muita dor no coração. Os caras estão me dando remédio aí, mas está doendo demais. Ó, minha mãe não sabe disso, nem minha irmã, porque elas não estavam dentro, mas já falei para elas. Cuida da sua mãe e da sua irmã, rapaz. Né? Toma cuidado aí com o cordão que eu te dei. Né? Você sabe por quê? Daquele jeitão dele, pastor, ele estava falando para mim assim, ó, não importa o que virá amanhã, eu estou indo, eu tenho resposta, não tem problema. Se der uma zebra, ele usou esse termo lá, se der zebra, você toma conta aí. Está claro para vocês? Alguém que, como eu, estou aqui pregando o evangelho, falando assim, meu amigo visitante, meu irmão em Cristo, toma uma posição em relação à sua vida, porque amanhã você vai se encontrar com o seu Deus. E eu posso sair daqui, descendo aquela rampa, eu posso ser chamado à presença de Deus. Isso para mim está bem claro. Isso está bem resolvido. Eu estou tranquilo quanto a isso, eu posso te afirmar. Porque nada do que eu faça vai me dar acesso a Deus. É a graça dele que me alcançou, e é isso que eu te proponho essa noite. Você precisa se arrepender. Você não pode viver a sua vida com os prazeres, achando que isso vai te dar alegria ou vai tirar a sua ansiedade. Nós precisamos tomar uma posição, meu irmão, nessa noite. Ajuntamos o máximo de bens para garantir uma certa estabilidade. Não há problema em você estudar. Não há problema em você ganhar dinheiro. O problema é quando você coloca o seu tesouro, como seu coração no seu tesouro fosse aqui na terra, fosse o seu dinheiro e o seu patrimônio. E você transfere o lugar de Deus na sua vida para o seu patrimônio. A sua estabilidade e a sua esperança está no dinheiro que você guardou. Eu também tenho para dizer o seguinte, há 3 meses atrás, eu fui fazer um processo chamado exumação. E aí eu fui tranquilo lá no cemitério, fui com a Penha, com a minha mãe, com o Geraldo. Nós chegamos, não vou mostrar foto não, tá, Geraldo? Fica tranquilo. Nós tiramos umas fotozinhas lá. Mas eu falei assim, será que o terno que eu botei no papai, né, no corpo do meu pai, ainda está íntegro? Porque muitas vezes a gente acha que as coisas são perenes, né? Vou pegar esse terno para pregar lá na igreja, né? Estou brincando com vocês, mas... Meus irmãos, você sabe qual foi a minha surpresa? Eu até tirei a foto e eu pensei em mostrar aqui na pregação da caveira do meu pai, porque eu sei que ele não está ali, ele está lá no céu, tá bom? Ali era só uma questão, né, com todo respeito a ele está lá. Ele não está ali, tá certo? Mas o terno já não existia. Então, meu irmão, de que adianta? Deixa eu te perguntar uma coisa, de que te adianta? Tantos bens, tanto dinheiro, se você amanhã pode depender da ação da graça do Senhor. Eu tinha um amigo aqui na igreja, que ele tinha muito patrimônio, adoeceu de câncer. O médico falou para ele, 6 meses. E o dinheiro? Não, não resolve. 6 meses para se encontrar com Deus. Você precisa estar preparado para isso. Alguns lembram, trazem à memória isso. Por que nós temos vivido assim? Tão ansiosos em ganhar dinheiro, em guardar, sabendo que nós vamos nos encontrar. Essa é a realidade, meu irmão. A realidade que me espera, e é que eu proponho para você, é a vida eterna. Não é aqui. Nós precisamos tomar uma posição em relação a isso. Esperança é uma questão de decisão. Você precisa conhecer a Deus. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi.
mas agora te veem os meus olhos. Talvez você esteja aqui porque alguém te chamou, porque a sua família crê em Jesus. Talvez você veio aqui porque você estava ansioso e precisava ouvir uma palavra. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: chegou o momento de você, meu irmão em Cristo, e você que também não acredita em Deus, tomar uma decisão e ter um relacionamento com Deus. Você tem que ter a sua própria experiência. Eu queria te dizer uma coisa, porque eu já estou bem resolvido com isso, e as pessoas que me cercam sabem. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, e que se Deus pudesse falar assim para mim: você quer que eu mude alguma coisa na sua vida? Você quer, por exemplo, que o seu pai não morra? Eu diria para vocês: não, porque o Geraldo está aqui porque ele morreu. Amém? Geraldo teve uma chance de ouvir a palavra do Senhor porque ele morreu. Ele estava junto, foi uma circunstância da vida. Diria para você: não. Eu não queria que ele voltasse, porque senão provavelmente não estaria aqui. E eu estou cumprindo o mandato do meu Senhor e Mestre, e isso não tem preço para a minha vida. Meu pai já tinha resolvido a situação dele, agora sou eu que tenho que servir. Tá certo? Que isso fique claro, meus amigos. Você precisa ter a sua experiência com Deus. E se eu estou aqui na frente hoje, glórias a Deus, porque Deus interveio na minha vida e me deu a chance de eu estar aqui para falar isso para você. Eu não trocaria, não traria o meu pai de volta, porque o Geraldo está aqui hoje e é meu irmão em Cristo, é marido da minha mãe, não é isso? Meu padrasto. E eu estou aqui pregando o Evangelho. A minha visão está no céu. O meu pai era o meu irmão em Cristo, era o meu discipulador. Ele já foi e eu estou aqui. Amém por isso? Você consegue entender isso? E muitas vezes você fica aí pensando e divagando: nossa, que experiência fantástica, que relacionamento com Deus, que certeza. O que eu venho te propor é que você pare com isso. Pare de viver da experiência do pregador, do pastor, do irmão do lado, da irmã de oração, da irmã que canta. Aquela irmã é uma bênção. Aquela irmã usa os seus dons. Deus está dizendo para você essa noite, meu irmão: saia desse banco e faça aquilo para que Deus te chamou. Você é a igreja de Cristo, você é chamado para fora. Você precisa se resolver. Você precisa ser um homem da casa. Você precisa trabalhar a santidade da sua família. Você tem que orar pela sua família. Você tem que ser uma mãe zelosa. Você não tem que ser uma mãe bem-sucedida na vida, você tem que ser uma mãe zelosa dentro da sua casa. Se você não resolver a situação dentro da sua casa, de que adianta você ganhar o mundo inteiro? Você precisa criar os seus filhos também. E o mundo vai invertendo os valores. E você não sabe por que você fica angustiado. Você não sabe por que você está ansioso. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Eu sei de pessoas aqui como a Cirlei, né, que estão aí no Mulher Única, e aí quando ela fala isso, ela até chora, porque fala do bem mais precioso da vida dela, são os filhos, é aquilo que Deus colocou na mão dela para discipular. Você consegue enxergar que algo tão precioso na sua vida que você tem são seus filhos, são os seus pais, que é algo que você precisa cuidar? Talvez você não consiga enxergar isso. Talvez se eu perguntar aqui para você o que é de mais valioso que você tem, você vai falar assim: meu apartamento na Praia da Costa, meu carro novo, meu terreno. E a sua família, nada. Você precisa reconhecer o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ter testemunho, ter vida é importante para nós colocarmos e trazermos a palavra de Deus de forma clara e darmos embasamento. Estou terminando, pode ficar tranquilo. No mês de junho do ano de 2014, pastor, eu perdi alguém que eu amava muito. Esse alguém era um tio meu, o nome dele era Idílio. E meu tio, ele tinha sofrido um abuso sexual quando pequeno. Os direitos de imagem já estão acertados, porque ele está no céu, né? Já conversei com ele, a gente pode usar, ele deixou tudo certinho.
E o pastor, eu tirei a profissão de fé dele no hospital. O pastor foi lá, ele disse que aceitou efetivamente. Mas nós tivemos uma conversa muito profunda, porque várias vezes durante a vida, eu conversava com ele com muito amor. E falava assim: tio, eu tinha um problema efetivamente com a parte sexual, falava com ele. Eu tinha uma coisa que se chamava pecado. E eu passei a minha adolescência e juventude sendo fornicário. Isso me distanciou de Deus. Fornicação, para quem não sabe, é sexo antes do casamento, com a namorada, com a ficante, com o que quiser você chamar. Mas Deus me chamou e eu me arrependi disso. Só que eu não me arrependi porque eu casei. Porque casamento não transforma a vida de ninguém, quem transforma é Jesus. Então você, jovem, se você acha que você vai resolver o seu problema casando, você está completamente enganado. Eu dizia mais a ele: tio, eu sei que você sofreu um abuso sexual quando criança de um homem e tentou se relacionar com mulheres. Ele colocou isso para mim de forma bem clara, sempre colocava, e eu amava o meu tio, amava. E ele se colocou diante de mim, mas eu tenho muita dificuldade. Eu falei: vai chegar a hora. E aí ele fazia um biquinho e saía zangado às vezes, né? Bom, ele adoeceu, pastor. Ele adoeceu e foi a grande bênção e a chave da nossa vida, do nosso relacionamento. Nós passamos um mês das minhas férias juntos lá no hospital evangélico. Que momento maravilhoso e precioso foi aquele. Porque todos os dias nós clamávamos ao Senhor, nós orávamos, nós cantávamos, minha tia, minha mãe, todo mundo foi lá, participou. E um momento decisivo na vida do meu tio, que tinha um problema sexual, como eu tinha com o adultério e com a fornicação, com a pornografia, meu tio tomou uma decisão. A partir de hoje, Jesus está no meu coração e eu sou transformado. Independente de eu sair dessa cama aqui ou não, eu aceito a esse Jesus a quem você vive. Meu irmão, que alegria que eu tive naquele momento. Que libertação, que certeza. E foi o mês mais profundo de relacionamento com Deus que ele teve. Ali doente no hospital, junto comigo, com a minha família, ele então reconheceu diante de Deus que ele aceitava o sacrifício de Jesus. E ele entendia então que ele precisava tomar uma postura em relação a isso. Quando eu abro o meu coração assim para você, falo do meu pai, falo da minha mãe, do meu padrasto, do meu tio, eu te dou liberdade de conhecer o meu ser, aquilo que vai dentro de mim, aquilo que eu fazia quando a igreja não estava me vendo. Por quantas vezes o pastor Joel pregou desse púlpito aqui, e eu estava aqui, fazendo de conta que não era comigo. Meu irmão, eu posso dizer, porque Deus é testemunha de mim hoje, eu decidi me arrepender. Eu precisava tomar uma postura, porque a angústia, a ansiedade que tomava conta do meu coração era a falta de fé, falta de proximidade com Deus e falta de conversão. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que é convencido, assim como eu fui por muitos anos. Talvez você visitante, talvez meu irmão em Cristo, você é um convencido. Você acha que se converteu, mas você não muda a sua postura. Talvez a chave da sua ansiedade, da sua angústia, seja o pecado. E o pecado te afasta de Deus e não te dá paz. Você não consegue ter paz porque você não se acerta com Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, o maior destes é o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E é o amor que está me movendo aqui essa noite. Eu poderia estar satisfeito com a minha conversão. Eu poderia estar satisfeito com o momento que o Bruno entrou no meu quarto, numa clínica de casais, há 7, 8 anos atrás, e me chamou a atenção ao arrependimento. Bruno Faé. Não me esqueço.
E tenho convicção de que minha conversão, a mudança de direção na minha vida aconteceu depois que eu declarei ao meu Senhor o meu pecado, que me afastava de Deus e que ia fazer eu perder a minha família. E talvez você está perdendo a sua família. Talvez você está trocando a sua família pelos seus vícios. Você está trocando a sua família pela bebida, pelo adultério, pela homossexualidade. Você está perdendo a sua família. Pecado nos afasta de Deus. O amor que me move hoje é esse, que a fé que apontou para o sacrifício de Cristo me deu esperança da salvação e me faz viver o amor por vocês todos que aqui estão. E eu preciso te confrontar, e eu preciso chamar a sua atenção, porque eu te amo e eu não quero que você vá para o inferno convencido de que tomou a decisão. Você precisa resolver a situação com Deus nessa noite. Natan disse para Davi: tu és o homem, tu és a mulher, você pecou e destruído está da glória de Deus. Eu pequei e destruído eu estou da glória de Deus, se não tomaram uma posição em relação a isso. Destituídos estamos da presença de Deus, e quem não vive na presença de Deus sofre, está ansioso, angustiado. Você precisa tomar uma decisão, você precisa ter uma vida completa, você precisa sair dessa mesmice. Meu pai, muitas vezes, com muito amor, ele falava assim: você é um poeta, você é um cretino. É a mistura de crente com não sei o que mais. Mas ele falava para mim: você precisa tomar uma decisão, rapaz. Não foi para isso que eu te criei. Minha mãe, não foi para isso que ela gastou o tempo dela da infância me ensinando a Bíblia, do culto doméstico. Eu precisava tomar uma posição, e você precisa tomar uma posição hoje. Você não pode continuar vivendo a vida que você vive, nem você, e nem eu. Nós precisamos tomar uma decisão, meus irmãos. Precisamos parar de viver essa vida vazia, de não saber aonde nós queremos chegar, porque eu tenho esperança, e eu sei que se eu sair daqui hoje, eu cumpri a missão que Jesus me deu. Eu precisava desse dia aqui, eu precisava pregar para o meu povo, para a minha igreja, eu precisava falar para vocês que nós precisamos servir e tomar uma decisão enquanto igreja. Nós vivemos aqui para pregar para quem está lá fora. Nós só reclamamos, nós só queremos luxo muitas vezes, e eu me incluo nisso. Só que a igreja de Jesus é chamada para fora, para levar esperança aos angustiados e a quem tem ansiedade, para aqueles que estão aflitos, distantes de Deus. E se você está sentindo de Deus hoje o chamado, eu queria dizer para você o seguinte: a esperança. Eu vou morar no céu. Eu, Leonardo, vou morar no céu, eu acredito nisso. Se eu morrer, eu já estou na vida eterna, porque eu estou fazendo aqui em vida aquilo que eu vou colher na eternidade. Você precisa entender isso. Léo, eu não quero acreditar nisso. Tudo bem, não acredite, meu irmão. Não acredite, mas eu estou falando para aquele que acredita. Vamos tomar o nosso posicionamento. Vamos servir ao Senhor. Vamos entregar as nossas vidas. Vamos reconhecer os nossos pecados. Vamos fechar a porta. Quantas vezes estamos cantando aqui? A porta fechei e não volto atrás. Que nada, a porta está aberta, escancarada para você voltar para o pecado a todo momento. Eu estou falando para você, homem. Nós precisamos ser homem ao máximo. Nós precisamos trabalhar na totalidade a graça do Senhor para as nossas famílias e para a nossa igreja. O mundo está desse jeito porque nós somos uns fracos. Nós não estamos tomando posição dentro da nossa igreja como servo do Senhor. Nós precisamos nos humilhar diante da nossa família e pedir perdão. Nós precisamos pedir perdão para a nossa igreja. Nós precisamos crescer como homens. Mulheres, sejam submissas em amor e respeitem aos seus maridos, porque vocês realmente são a chave de uma família feliz com o seu marido. Que você seja abençoada nessa noite. Resolva esse problema nesse casamento. Eu não quero gente saindo daqui ansioso e com
angústia no coração. Nós precisamos resolver essa situação. Quem pode dizer aqui hoje que vai morar no céu pela graça de Jesus? Quem aqui pode dizer isso? Não pelo que você faz, mas pela graça que te alcançou. Você precisa reconhecer que você é pecador. Eu sou pregador do Evangelho para te confrontar, porque Deus me confronta. Não há mudança de atitude sem confrontação. Arrependa-se, mude os seus hábitos e as suas atitudes, seu relacionamento para com Deus. E Jesus então será o Senhor da sua vida. Porque eu não estou te ofertando nessa noite um Jesus só que salva. Eu estou te ofertando um Jesus que reina na sua vida em definitivo. E que vai tirar de você toda a raiz da sua inquietação e da sua angústia e da sua amargura. Amém? Pastor, vou chamar o senhor para estar orando e fazendo apelo junto comigo. Obrigado, querida igreja, por essa oportunidade. Quero convidar você a ficar em pé um instante. Eu quero, antes de orar, fazer um apelo. Creio que, de forma clara, a mensagem do Senhor foi pregada nessa noite. O apelo tem duas linhas. Primeira, para você que está aqui e que ainda não tem uma experiência com Jesus. Você nunca se entregou a Jesus. Entregue-se a Ele essa noite. Segunda linha do apelo é para você que está aqui, conhece Jesus, teve uma experiência com Ele, mas o foco da sua vida é outro. Você está se satisfazendo com o foco da sua vida, não se satisfaz. Precisa de Jesus. Restaure a sua experiência com Jesus nessa noite. Nós vamos cantar essa canção, só uma estrofe. Enquanto cantarmos, se Deus tem falado a você, eu sei que Ele tem falado, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você que essa noite está entregando a sua vida para Jesus. E queremos orar por você que essa noite está se reencontrando com Jesus. Está se reconciliando com Jesus. Não fique temeroso do que os outros vão pensar. O importante é o que Deus vai pensar. Às vezes a gente não toma uma decisão pensando o que vão pensar de mim. Deus conhece você. Deus sabe a sua vida. E Jesus nessa noite está dizendo: por que é que você está ansioso? Por causa do pecado. Lance a sua ansiedade sobre o Senhor, como diz a Bíblia, Ele vai cuidar de você. É entre você e Deus nessa noite. Deus está confrontando você nessa noite. Vem em nome de Jesus. Graças a Deus, pode vir, irmão. Mais alguém que nessa noite quer restaurar sua relação com Deus? Quer dizer: Senhor, nessa noite eu quero mudar a minha história. Nessa noite eu quero realmente me colocar nas mãos do Senhor da vida. Quero mudar o meu foco. Você quer? Se você quer, sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Você pode estar lá em cima da galeria, aqui embaixo, não importa. Se Deus fala para você, e eu sei que Ele está falando, né? A gente entende que o Espírito de Deus é poderoso, a palavra do Senhor não volta vazia. E foi por causa desse Espírito que nessa noite o Leonardo expôs a sua vida, por causa desse Espírito de Deus. E esse Espírito está movendo você a você se entregar para Ele. Você quer vir? Se você quiser, ainda há tempo. Sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Rompe com tudo nessa noite. A Bíblia diz que se eu dou um passo para Deus, Deus faz maravilhas, né? Ele corre para mim. Ele me abraça. E Ele me faz poderoso para vencer toda a luta, a tremenda luta. Nós vamos orar nessa hora. Vou convidar o pastor Paulo Simões para chegar aqui e orar nesse momento. Pastor Paulo, por gentileza, chega aqui. Isso enquanto estamos nos preparando para orar, Deus está movendo o seu coração. Você quer tomar a sua decisão? Ainda é tempo. Sai do seu lugar e vem também você, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, nessa hora. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos colocar a nossa esperança no Senhor, ó Pai. Obrigado porque a gente
Nessa vida, ó Deus, nós temos tantos problemas, dificuldades, lutas, mas o Senhor é um Deus tão maravilhoso, ó Deus, que está aqui para nos salvar. Não apenas, ó Deus, salvar para nos levar para o céu, mas salvar a gente dos nossos pecados, das mazelas, às vezes, que vêm ao nosso coração, do desânimo, da vontade de não prosseguir. Ó Deus, o Senhor nos salva de tudo isso. Que bom que o Senhor é assim, ó Deus. Muito obrigado por essas vidas que estão aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, as abençoe, ó Deus. Seja qual for o problema, seja qual for a razão de estar aqui, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, que sabe de tudo, ó Deus, complete no coração dessas pessoas, dando-lhes forças, dando-lhes ânimo, dando-lhes alegria, dando-lhes, ó Deus, realmente uma nova oportunidade, uma nova vida. Os abençoe, ó Deus. Abençoe o Léo, ó Deus, a sua vida. Fortalece-o, alegra o seu coração. Continue dando a ele ânimo, força de seguir te servindo com alegria. Abençoe o pastor Joel na liderança dessa igreja. Renove a alegria do pastor Joel cada dia. Renove a sua força, Senhor Deus, o seu ânimo, a sua dedicação. Ajude o pastor Joel na liderança da igreja. Abençoe a tua igreja, cada membro, os seus problemas, dando a cada um, ó Deus, a tua paz, a tua alegria, o prazer de te servir, ó Deus, não só nessa noite, mas amanhã cedo, amanhã à tarde, amanhã à noite, na semana que segue, nos meses que virão, nos anos que terão. Abençoe a tua igreja, nos abençoe. E louvado seja o teu nome por esse momento, em nome de Jesus. Amém.